Será que a gente consegue imaginar o que é viver numa situação de guerra? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os impactos psicológicos na nossa saúde emocional de estar vivendo uma guerra. É uma coisa que não dá pra gente imaginar o que é, né? A não ser que você tenha passado por uma situação de guerra, que você tenha vivenciado isso de alguma maneira, tenha sido refugiado, esteja assistindo esse vídeo, é muito difícil a gente se colocar no lugar de alguém que está atravessando isso. Porque a gente vê as imagens no noticiário e já dão angústia, né? Já dá um bolo no estômago, um frio na barriga, vídeos de caças, bombardeiro passando em cima da sua casa, assim, você ouvindo aquele assobio dos jatos, né? Sem contar os próprios bombardeios, assim, você vê prédio explodindo, você vê fumaça subindo no horizonte, a sensação de insegurança, o medo que qualquer coisa pode acontecer, a sensação é de que o chão se abriu, né? Puxaram um tapete debaixo da nossa perna ali, do nosso pé. A gente perdeu o chão, literalmente. Porque a gente vive no dia a dia com uma sensação de uma certa segurança. Ok, nós temos a violência urbana, no Brasil uma coisa super importante, a gente tem insegurança de outras áreas, insegurança econômica, enfim, insegurança nos relacionamentos, mas de forma geral, a gente vai passando a vida, a gente vai passando os dias como algumas coisas estando garantidas. A gente tem mais ou menos garantido que a gente vai acordar com um teto na nossa cabeça, a gente tem mais ou menos garantido que a gente vai voltar para onde a gente mora, que a gente vai encontrar as pessoas com as quais a gente vive, as pessoas que a gente ama no dia seguinte, enfim, ou vai acordar, eles vão estar lá. É um pouco uma rotina ali de coisas que a gente dá como certas, até porque se a gente ficar achando que a cada segundo as pessoas não vão mais estar lá, a gente vai perder a casa, a gente vai perder todas as economias, etc., a gente não consegue viver. Então a gente entra num automatismo ali, a gente fica num automático de nem pensar nessas coisas. Isso aí é dado como certo e segue a vida, vamos olhar os outros problemas. Quando eclode uma guerra, essa base ela é tomada. A gente não tem mais certeza se a gente vai estar em casa amanhã, a gente não tem mais certeza se a nossa casa vai estar lá amanhã, a gente não sabe se a gente vai encontrar as pessoas, se as pessoas vão sumir, se as pessoas vão fugir, vão ser convocadas para a guerra, vão morrer num bombardeio, enfim. Tudo isso que é a base da estrutura do nosso dia a dia, ele é tomado, ele é bagunçado. E isso gera uma sensação de angústia, de insegurança, de medo, que traz um peso, traz um preço emocional muito grande para a saúde das pessoas. Existem alguns estudos, é difícil você fazer estudos em situações de guerra, enfim, porque toda a estrutura de pesquisa está destruída, enfim, está no meio de uma guerra e etc. Mas existem alguns estudos internacionais, estudos feitos com agências internacionais em locais de guerra, existem vários estudos interessantes, mas eu vou citar dois aqui que me chamaram a atenção. Um foi feito no Afeganistão, com pessoas assim, do país todo. Não foi uma amostra de um lugar específico, porque a guerra ela é heterogênea, né? Ela atinge lugares de maneira diferente. O lugar na fronteira que está sendo bombardeado é uma coisa, a capital, às vezes, que está mais protegida é outra coisa, os impactos econômicos num lugar são diferentes do outro, enfim. Então, o país, como ele é grande, ele tem impactos heterogêneos, mas essa pesquisa foi feita com amostras de população de vários lugares do país, com homens, 799 homens, e descobriu que nessa população, 72% deles tinham sintomas de transtornos de ansiedade. Você consegue perceber que é praticamente todo mundo? Quase todo mundo com sintomas de transtornos de ansiedade. Não é mais ansioso ou mais preocupado. Realmente apresentando sintomas. 62% tinham sintomas depressivos. Não é só estar triste por causa da guerra, né? Já caminhando para a depressão ou com depressão propriamente dita. E 32% apresentavam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um transtorno de ansiedade mais grave, a gente tem vídeo falando sobre ele aqui no canal, mas no transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa tem as reações de ansiedade, assim, quase como uma crise de
pânico, dispara adrenalina, medo, etc. Só de ouvir um som, só de lembrar de alguma coisa, só de ter esses gatilhos que acionam a reação de fuga e luta como se ela estivesse naquele lugar de ameaça. Às vezes a pessoa nem está lá, a pessoa viu, ficou sabendo, etc. Mas ela começa a ter essas reações extremas, de intensidade extrema, muita ansiedade, apenas com alguns gatilhos. Porque ela está cercada de situações de ameaça de morte, ou de morte efetiva, de ver pessoas morrendo, de perder pessoas assim, e o cérebro começa a marcar como tudo perigoso. Isso aqui é perigo, nós estamos em risco, temos que sair daqui, etc. E a pessoa começa a ter essas reações após o trauma muito intensas e repetidas. Aliás, o estresse pós-traumático é o tema da segunda pesquisa que eu queria citar aqui sobre os impactos da guerra, os impactos psicológicos da guerra, uma pesquisa feita na Palestina, com crianças e jovens, de 10 a 19 anos. Então, uma outra faixa etária, enfim, que a gente às vezes pode pensar erroneamente que é uma faixa etária mais protegida, uma faixa etária que não está tão ligada aí no que está acontecendo, mas eles encontraram, para mim, um número que é assustador, assim. Com o transtorno de estresse pós-traumático mesmo, com o diagnóstico, com todos os sintomas que fecham um critério para a pessoa precisar ir se tratar, tomar remédio, fazer terapia, eles encontraram 32% mais ou menos dos jovens e crianças com o estresse pós-traumático diagnosticado, formalmente diagnosticado. Praticamente um terço da população de 10 a 19 anos na Palestina sofrendo com um transtorno de estresse pós-traumático. E quando a gente pegava só sintomas, a pessoa não fecha critério, mas ela tem algum sintoma do transtorno do estresse pós-traumático, pelo menos metade dessa população de jovens e adolescentes tinham sintomas moderados, não fechavam critérios diagnósticos, mas tinham sintomas moderados. E quando pegava assim, qualquer sintoma desse transtorno do estresse pós-traumático, 97,5% dos jovens e das crianças tinham algum sintoma. Só 2,5% das crianças e jovens não tinham sintoma nenhum. Consegue entender que todo mundo com algum sintoma de estresse pós-traumático? Um terço com a doença do estresse pós-traumático? Esse é o impacto da guerra que não aparece nas estatísticas. Quando a gente vê o noticiário, a gente vê 800 mil, 1 milhão de refugiados, a gente vê não sei quantos mil mortos, soldados mortos, civis mortos. É uma tragédia, é óbvio, isso é trágico, isso é terrível. Mas existe um outro preço da guerra, um outro impacto da guerra que não aparece nas estatísticas, que é justamente o impacto na nossa saúde mental, ou na saúde mental de quem está vivendo uma situação como essa, que é brutal. Existem várias intervenções que tentam minimizar isso. A maioria, obviamente, vai focar em tentar devolver para as pessoas alguma sensação de segurança. Então você vai receber aqui suporte social, você não vai ficar sozinho, você vai ter amparo, a gente vai garantir um suporte financeiro para você, você não vai ficar isolado, a gente vai reunificar a sua família, a gente vai dar segurança, tirar da situação de bombardeio, enfim, de alguma maneira ou de várias maneiras, trazer de volta para as pessoas essa sensação de segurança com a qual você e eu, que não estamos na guerra, vivemos, né? Lógico, descontada a insegurança, que nem eu falei, da violência urbana, das ameaças cotidianas, tirar essas grandes ameaças, essa sensação de morte iminente ou de risco iminente que cerca as pessoas que estão inseridas num contexto de guerra. Nosso cérebro sendo estimulado e sendo apresentado continuamente a essas imagens, ele pode ele mesmo interpretar a nossa situação como de risco. Existem estudos mostrando aí que pessoas que ficam se submetendo muito continuamente a imagens de tragédias, de desastres, etc., tem mais risco de desenvolver transtornos de ansiedade. Então, ok, a gente precisa saber que está tendo uma guerra, a gente precisa saber e se informar mais ou menos com relação à situação, mas ficar se expondo 24 horas por dia, 7 dias por semana e consumindo em excesso as informações ali com relação à guerra, mortos, destruição, bombardeio, etc., não vai fazer bem para você. Então, consuma com muita moderação, consuma com muito cuidado, com muita sabedoria, prestando atenção no que aquilo está fazendo
com você também. Você tem acompanhado as notícias aí? Tem se exposto muito, tem se exposto pouco, tem consumido com moderação, tem ficado muito ansioso, muito ansioso? Conta aqui pra mim nos comentários. Vamos dividir um pouco aí essas emoções, vamos compartilhar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas, já deixar seu like. Se você também acha que esse tema é importante, porque olha, acho que essa guerra ainda vai render pano pra manga.